Bom, dando sequência aqui no trabalho do ator criador, hoje a gente recebe Carlos Cálamo, que tem uma pesquisa sobre os clowns soviéticos, que tem tudo a ver com o trabalho do ator criador, né? Carlos, prazer em conhecê-lo aqui no nosso trabalho. Prazer, obrigado pelo convite. A gente que agradece. O Carlos ele fez um trabalho de pós-graduação na USP, nas Letras Orientais da USP, sobre a teatralidade dos clowns soviéticos. E aí a gente vai ver que tem tudo a ver com o trabalho do autor criador, enfim, vamos começar. Mas antes de chegar nessa dissertação, parabéns, hein? Muito bom. Obrigado. Qual é a perspectiva? Vai publicar? Como que é? Então, eu estou vendo algumas editoras aí, mas ainda não tem nenhuma, não fechei com ninguém, assim. Então, até quem tiver interesse, só falar. Tem o Carlos Cálamo no Facebook, é só dar um contato lá com ele. Só fazer um contato, mas é um desejo que se publique. Né? Porque eu estava falando com a Simone Schuba, que também esteve aqui com a gente, que lançou um livro sobre o Stanislavski, o próprio Ney, que fez o Kuznets, a Helena Vassina e o Amar Labak sobre o sistema vida e obra do Stanislavski. No Brasil agora a gente está vendo um pouco mais de pesquisa, né, sobre esse trabalho do ator e essa coisa da teatralidade russa. Mas antes de começar lá, vamos lá, Carlos, como é que começou para o Carlos, ator, quero fazer teatro? Qual foi a primeira vez, o primeiro contato com teatro? Ou circo, não sei. Isso é uma história interessante. Porque assim, antes de começar no mundo do palhaço e do teatro, assim, propriamente, eu estava lá fazendo letras. E aí na antropologia tem um curso que chama Benjamin Brecht Antropologia, que é com o professor Joe Dawson, que ele trabalha com essa questão nesse curso especificamente, é uma antropologia benjaminiana, né? Então ele pega uns conceitos de antropologia, a filosofia do Walter Benjamin, né? E aí ele vai trabalhando questões da teatralidade também com o teatro do Brecht. E eu, na época, estava achando que era só um curso teórico, só que não era. Aí toda aula a gente tinha que apresentar o que eles chamam lá de TS, né, de teatro seminário, né? E aí eu comecei a fazer aquilo e tal, eu comecei a gostar, né? E aí teve uma cena que eu fiz uma vez lá, assim, e aí me despertou uma coisa. E aí eu comecei a procurar esse mundo do teatro e tal. E na mesma época eu vi uma apresentação do Lume, né? Que é o Cravo, Líria, Rosa, e um workshop que o Ricardo Pussetti deu sobre clown. E aí aquilo me encantou de uma forma assim, e aí eu comecei a fazer várias conexões, né? Porque eu já gostava do Chaplin, já gostava do Buster Keaton, né? Desses clowns do cinema, né? Que inclusive até influenciaram aí, né? Os soviéticos aí, né? O Gordo e o Magro. Enfim, eu já gostava desse universo meio, né, a música, por exemplo, do Spike Jones, né? Então são coisas que fazem parte desse escopo aí, né? E aí eu comecei a fazer, né? O primeiro curso que eu fiz foi um curso que chama Chamem os Clowns, com a Lígia Ruvenal. E aí a partir daí eu fui fazendo vários cursos, né? Com a Beth Dorgan, com o Ezio. Aí depois só que eu fui entrar na SP, Escola de Teatro, que aí eu fiz o curso de humor, né? E continuei. E essa tua pós foi a partir daí, então? Essa vontade de fazer sobre os clowns soviéticos? Mais ou menos, né? Eu estava já nessa pesquisa do palhaço e fazendo letras, né? Aí foi quando eu comecei a estudar russo e eu estava na aula da professora Arlete, que depois foi a minha orientadora, né? Arlete Cavalieri. E a gente estava estudando, eu lembro que na época o inspetor-geral do Gogol, né? E aí eu comecei a perceber que nos personagens do Gogol, nos personagens do Chekhov, depois, né, do Mayakovsky, então nem se fala, né? Mas ainda nessa fase aí do século XIX, né, do Gogol e tal, tinha uns personagens assim que tinham um caráter clownesco, né? Nessa peça, por exemplo, o Dobzhinsky e Bobzhinsky, aquela dupla, né? E aí sempre nas aulas eu perguntava disso, né, para a professora Arlete, até que um dia ela falou assim, olha, você podia começar a pesquisar isso, assim, que eu acho que daria uma pesquisa boa e tal, né? E aí eu pensei nisso, eu falei, bom, acho que eu vou por aqui, né? E aí um dia, meio que acidentalmente, assim, lá no YouTube, eu achei um vídeo do Carandache, né?
E aí eu comecei a me ligar, falei, não, peraí, tem alguma coisa aqui no circo soviético, nesses clowns, assim, que é diferente do resto do mundo, né? E aí eu comecei a pesquisar, né? Ótimo. E só, ó, eu também, meu primeiro espetáculo foi um espetáculo geral. E eu fazia o Bob Chinsky. Olha só. Tinha o Bob Chinsky e o Bob Chinsky. Fazia o Bob Chinsky. E era também isso que a gente foi, pela dupla do Gordo e o Magro, do cinema do clown. Tanto é que eu tinha toda uma máscara, eu fazia falava uma pinhonazanado, entendeu? Então eu tinha essa construção mesmo. Aí, que bom. Só. É o mesmo olhar, entendeu? É o mesmo olhar. São duas figuras clownescas dentro do espetáculo geral. Né? Bacana. Mas eu queria começar aqui, que você tem um trecho que eu acho que é bem bacana, que tem tudo a ver com nossa pesquisa que a gente tem feito com os outros artistas que têm passado aqui, que é o teatro de vanguarda, a feira e o resgate da teatralidade. Na abordagem das técnicas circenses pretendidas nesse trabalho do Carlos Calamo, a ênfase recai sobre a figura mais inquietante, por vezes assustadora, dos picadeiros, o clown. No caso soviético, eles desempenharam sem dúvida nenhuma um papel fundamental na vida social, além de trazerem frescor e novas perspectivas às artes cênicas do século XX. Grande parte se deve a um movimento no teatro moderno de buscar inspiração em formas teatrais consideradas menores pela intelectualidade teatral. O problema da superioridade do texto teatral estava intimamente ligado à hierarquização das funções das companhias de teatro. O teatro naturalista, centrado na figura do dramaturgo, o grande progenitor da ideia, que seria organizada pelo diretor e seguida à risca pelos atores, cenógrafos, músicos. Konstantin Stanislavski, com a sua particular argúcia, soube compreender que o ator também é um criador, não somente um instrumento para falar texto. Então, em cima um pouco disso, né, já dando entrada nessa teatralidade dos clowns soviéticos. Você acha que esse teatro popular, esse clown, né, de fato trouxe uma nova perspectiva, um novo olhar para o teatro, então, na época, que estava centrado no textocentrismo, né, que a gente fala do teatro? Sim. Então, que nesse trecho eu tento mostrar o seguinte, que mesmo Stanislavski, né, que era um homem do século XIX, né, ele viveu, claro, né, um período no século XX, mas eu quero dizer assim, o pensamento dele, ele não acompanhou, né, toda a efervescência do momento da Revolução de Outubro, né, como os alunos dele, o Meyerhold, Taírov, Vartanov, né, mas mesmo ele já começou a perceber esse papel fundamental do ator criador, né, pegando aqui o termo, né, mas ele foi até um ponto, né, aí o Meyerhold, que foi o que eu estudei principalmente, aí ele já extrapolou mais. E aí o que acontece? Aí eu vou te dar um toque. Você já assistiu o filme O Século de Stanislavski? Ah, o documentário já. Peter Horkon. Uhum. Tem um momento ali que mostra que ele foi um pouquinho mais também, viu? Não, então, ele foi, né? Ele só não teve uma experiência tão radical quanto os outros, né? Entendi. Não, ele foi, sim. Inclusive, né, aqui no Brasil, assim, parece que a maioria das pessoas conhece a primeira fase do Stanislavski naturalista. Que a Arlete Cavalieri e a Helena Vaz tem um artigo muito bom falando sobre a importância da mesma pro cinema americano, que chegou na gente. Foi o que chegou na gente, mas mesmo Stanislavski, ele tem depois uma pesquisa com ações físicas, entendeu? Ele indicava, né, para os seus atores lá para praticar esgrima, ele gostava de ir ao circo, né? Sim. É que ainda na época dele ainda não era o período soviético, assim, né? Sim. A época do auge ali, né? Mas ele tem, sim, ele vai, né? Mas assim, eu digo essa experiência radical do Meyerhold e companhia, né? Mas vou falar principalmente dele, de buscar no circo esse frescor, sabe, da atuação, porque o palhaço ele trabalha muito com improvisação e o contato direto com o público. O contato direto com o público, né? Ele trabalha com elementos acrobáticos, ele trabalha mais a questão do corpo, dos níveis, né? Enfim, ele trabalha muita coisa que o teatro de vanguarda
teve um diálogo, né? Eu não digo assim, ele se apropriou, né? Porque o circo também se apropriou de elementos de descobertas desse novo teatro, né? Então eu tentei trabalhar aí a ideia dos diálogos e dos desdobramentos, né? Disso, assim, né? Você tem um trecho, já que você tocou nisso, que você fala da teatralização do circo e a cirquização do teatro. Traduz um pouco pra gente isso, Carlos. Então, isso é um texto, tem até um texto que fala disso, é de uma pesquisadora francesa, tá lá na bibliografia, agora eu não vou lembrar exatamente o nome dela. Inclusive acho que eu comprei o livro que você indicou lá. Então, bacana, que ela fala da teatralização do circo, porque tanto os diretores do circo, eles começaram a pensar o espetáculo circense como se fossem diretores e encenadores, né? Pensar nas atrações ali, na questão do começo, meio e fim, né? E essas figuras do palhaço ali, né? De trabalhar não só aquelas entradas clássicas, mas trazer elementos teatrais, né? Pro trabalho do palhaço, né? E a cirquização do teatro, né? O que eu abordei mais aí foi a parceria Meyerhold-Mayakovsky, que é quando o Meyerhold dirige, né? Os banhos, o percevejo e o mistério bufo. Eu falei de trás para frente, né? A primeira foi o mistério bufo, depois os banhos e por último... depois vocês vão editar aí, né? O primeiro Não, tranquilo. O mistério bufo, depois o percevejo, né? E aí por último os banhos, né? Que foi a última peça que o Mayakovsky escreveu, né? E aí o Meyerhold, né, com o trabalho dele de encenador, e o Mayakovsky com o trabalho de dramaturgo, eles construíram figuras de clowns, de palhaços, para satirizar a burocracia soviética, né? No caso dos banhos, principalmente a burocracia soviética, né? Aí no caso, por exemplo, do percevejo, é esse personagem, né, o Priscipkin, que tinha ainda alguns comportamentos que não eram compatíveis, né, com o homem, com o que eles almejavam, né, do homem soviético, né, da época que teve a NEP, que foi um período de abertura, né, política. Na época do Lenin teve um período de abertura, né, que eles se apropriaram de capital estrangeiro, né, para desenvolver mesmo, né, a economia do país, né, e de alguns costumes que eram considerados pelos soviéticos mais radicais, assim, como costumes capitalistas, né. Então o Priscipkin é um personagem clownesco pela inadequação dele naquela sociedade. Mas você acha que esse olhar que o Meyerhold teve sobre o clown, né, esse teatro popular, porque você também fala aqui um pedaço que assim, o clown soviético, ele foi mais para retratar o homem comum, o operário. Não tanto o exagero da máscara, da roupa. Tanto é que depois a gente vai pôr uns links do Karandash, do Yuri e do Leonid que eles estão lá usando como Chaplin, né? Aquela roupa mais do senhor, né? Sim. Então, você acha que essa questão de estar mais próximo do público, mais próximo do homem comum, era o que o Meyerhold, o que o Mayakovsky propunham no trabalho deles também? Não, aí é diferente. Porque, assim, no teatro, eles se apropriam da figura do palhaço e eles constroem essas autoridades soviéticas, as pessoas que eles queriam satirizar como clowns. Entende? Agora, no caso dos palhaços do circo, do Karandash, do Yuri Nikulin, do Oleg Popov, todos esses, a proposta deles era abolir o que eles acreditavam que fazia parte da maneira de atuar do palhaço capitalista, né? Então o que eles criticavam, né? O uso do nariz vermelho, da maquiagem exagerada, do excesso de claque, né? Claque são aqueles tapas, pontapés, né? Essas coisas assim, chute, né? Do excesso do uso de claque e tal. Eles criticavam essas práticas, né? Aquele palhaço mais histriônico, e eles buscavam aproximar a figura dos palhaços deles da figura do homem soviético comum. Por quê? Como a sociedade mudou muito, né, depois da Revolução Bolchevique,
eles sentiam que a arte do palhaço também deveria mudar. Entende? Eles deveriam fazer algo que uma nova sociedade, né? Isso, buscando esse homo soviéticos, né, como a gente chama, né? E eles sentiam que eles deveriam adequar os números deles, né? Então, por exemplo, tem, sei lá, o Vitaly Lazarenko, que foi o primeiro palhaço sobre o qual eu escrevi lá, né? Ele tem um viés político forte, né? O Carandache também tinha algumas entradas, algumas reprises que ele falava sobre a guerra, que ele satirizava o Hitler, por exemplo, né? Então tem um viés político, né? Tem um momento político ali, né, acontecendo. E isso vai se desdobrando, né? Por exemplo, o Yuri Nikulin e o Mikhail Shchuidin, a dupla, né, e o Leonid Ingbarov, eles já não têm mais essa carga política tão forte, né? Mas, por exemplo, quando o Yuri Nikulin e o Shchuidin, eles fazem aquela entrada, aquela cena dos alcoólatras, alcoholic, você chegou a ver essa? Não. É uma cena que eles brincam assim com a questão do alcoolismo, né? Então, eles estavam também satirizando, né, mexendo ali, cutucando a ferida ali de um problema social, né, da Rússia, da União Soviética e da Rússia de novo hoje em dia, né? Então, eles tentavam fazer as suas cenas, as suas práticas ali de forma que se aproximassem, né, do homem soviético, né? E o que você vê sobre isso que você falou nesse olhar do palhaço da nossa tradição latina pro soviético mesmo? O que você vê essa diferença? Então, falando do brasileiro, eu percebo que o palhaço brasileiro, hoje não, né? Hoje está bem diferente, assim, né? Mas pegando uma tradição, assim, sei lá, figuras conhecidas, vai o Arrelia, o Carequinha, Pimentinha, eu sinto que havia uma influência ali do palhaço americano mesmo, né? Norte-americano, né? Porque pela questão mesmo da maquiagem, da forma de falar, né? Olá, Ana, pá! É tudo, né, grande, né? Aquela coisa mais exagerada, com bastante texto, né? O palhaço norte-americano também tem uma característica que ele tem muitas gags, assim, coisas preparadas, né? Que os palhaços do circo usam até hoje, né? Por exemplo, aquela bombinha que sai lágrima aqui, entendeu? Aquela peruca que se mexe, percebe? Eu sinto que o palhaço brasileiro ele tem uma influência, né, forte, assim, do palhaço americano e algumas coisas do palhaço europeu, assim, antigo, né? Mas, assim, de uns tempos pra cá isso também vem mudando, né? Tanto que houve uma cisão, né, que a gente vive isso, né? O pessoal do circo mais tradicional às vezes não gosta muito do trabalho dos palhaços do teatro, né? E assim, o pessoal do teatro não, que eu sinto, né, que eu vejo, pode ser que eu, né? Mas assim, eu vejo que nós do teatro, assim, a gente respeita mais, assim, né, o pessoal do circo tradicional, só que a gente tem uma prática que é diferente, né, que entendendo o nariz do clown como uma máscara, né? Todos esses estudos do Jacques Lecoq, né? Por exemplo, eu estudei numa escola que a maioria dos formadores são alunos do Jacques Lecoq, entende? E aí nesse ponto eu acho que hoje assim tem um ponto de contato com esses clowns aí, porque querendo ou não, a partir do momento que você entende o nariz do clown como uma máscara, vem uma teatralidade aí, né? Vem um estudo de máscara neutra, de comédia dell'arte, de máscara larvária, né? Bufão, até tudo culminar ali no clown, né? No palhaço. Então são percursos diferentes, né? São reavaliação de valores teatrais, né? Que eu acho que você tem aqui um trecho que o Carlos fala, né? Assim como em outras esferas da arte russa, o teatro passou por uma contundente particular, por um momento de reavaliação dos seus valores, quando se aventura nas experimentações simbolistas. Foram dois os principais precursores da cena simbolista na Rússia, Konstantin Stanislavski e seu aluno egresso Vassily Meyerhold, né? Isso. Stanislavski, ao contrário do que se disseminou no Ocidente, principalmente depois da sua adoção do seu método, que é do sistema,
pelo Actors Studios, fundado em 1947 em Nova York, não restringiu seu trabalho somente ao teatro naturalista. Em sua obsessão pelo trabalho do ator, pela verdade cênica, Stanislavski foi uma personalidade inquieta, sempre questionando o fazer teatral e o seu próprio trabalho. Então, eu acho que entra um pouco nisso que você falou. O teatro, eu acho que ele é um pouco mais abrangente nessas... Porque ele se alimenta, ele é um complexo, né? Da literatura, da dança, da música, das artes plásticas. Então, acho que está um pouco mais aberto para isso, né? E você falou do Jacques Lecoq. O Jacques Lecoq também tinha essa proposta, né? Dessa fusão, e de mesclar em cima do trabalho do ator, né? Sim, sim. Inclusive, até quando eu estava desenvolvendo essa pesquisa, né, uma vez eu perguntei para a professora Arlete, assim, eu falei, tá, mas legal, né, porque teve essa época aí do teatro de vanguarda, então vieram muitos encenadores, assim, interessantes, né, tem o Efremov, tem o Vartango e tal, que eu tive que escolher um, né, para estudar, que senão ia ficar muita coisa. E aí, enfim, né, não ia terminar nunca, mas assim, eu perguntei para ela, eu falei, tá, mas depois, não teve uma figura como o Jacques Lecoq, por exemplo, o Etienne Decroux, esse pessoal, assim, não teve lá na União Soviética? Ela falou assim, não, né? Aí eu falei, tá, mas isso tem a ver com o Stalin? Ela falou, sim, porque, né, todos esses foram mortos, né, no período stalinista, né? Sim, havia uma doutrinação mesmo, né? Tanto é que a própria Helena Vassina, lançando o livro agora, ela falou pra gente que a própria Simone Schumann também falou, depois de terminar essa pesquisa do mesmo campo da montagem do Turgenev pelo Stanislavski, ela chegou à compreensão que o Stanislavski tinha uma questão da espiritualidade, assim, não da coisa como eu falo aqui no Brasil, né, velas, não, é do ânima, né, do ânima em cena. A gente entrevistou também o Henrique Sitin e ele fala não é teatro de animação, é teatro com animação, com ânima, né? Que é um paralelo ao trabalho do ator. O ator vai para a cena para dar ânima àquele personagem, àquele objeto. Então, eu acho que é por aí também. Nesse período houve-se uma doutrinação, uma censura enorme, e aí, claro, provavelmente foi isso mesmo. Então, inclusive, o Meyerhold ele só não foi morto antes porque, de certa forma, ele era protegido, né, pelo Stanislavski. Foi só o Stanislavski morrer, sim, né, que ele já estava velhinho, né, ele morreu de velhice mesmo. O Meyerhold já foi preso e, né, um período curto depois. E o Meyerhold foi o sucessor do Stanislavski. O Stanislavski já o elegeu como sucessor para dirigir o seu último trabalho. Mas voltando um pouquinho, o que você acha do Chaplin para esses atores palhaços soviéticos? O que foi essa influência, né? Gênio Chaplin, né? Mas o que foi essa influência? Carandache eu vi, o Yuri também usa um pouquinho, né, daquela Sim. coisa. O Chaplin ele foi um ícone mesmo, né, para a União Soviética, inclusive, né? E muitos palhaços começaram como imitadores de Chaplin, né? O próprio Carandache começou como imitador de Chaplin, e aí também depois ele começou a desenvolver um tipo de Augusto, lá o Augusto Vassia, né? Que ele começou a desenvolver e tal, e aí depois ele seguiu esse caminho mais próprio, né? Mas o Chaplin foi, assim, uma influência no sentido de, querendo ou não, o cinema, e o Chaplin aí tá, né, na ponta da lança ali, né? O cinema foi uma forma de ressignificar, né, a arte do palhaço, né? Porque o que se tinha até então são pessoas que, isso que eu estava dizendo, né, da tradição circense, né? Não tem como uma pessoa que não nasceu no circo, tudo bem, você pode fazer uma escola de circo, claro, e aprender as técnicas tradicionais, não tem problema. Mas é diferente quando a pessoa nasce no circo, né? Quando eles dizem assim, a pessoa tem serragem na veia, né? Então, nesse sentido, o Chaplin ele ressignificou, né? Ele trabalhava, né, as gags de palhaço, as cascatas, né, que são as quedas, tudo, né, aquela questão da triangulação, né, a comicidade mesmo da situação, né? Tinha todo um trabalho de corpo, mas ele se assemelhava ao homem simples,
Isso que eu ia falar. Entendeu? Então, trabalhava, ele queria trabalhar, ele vivia, ele sofria toda a opressão da sociedade. Isso, né? então, tanto a fome, que né? a fome é que lá, então, aí tem uma coisa interessante, né? Porque nos Estados Unidos teve o período lá da guerra, lá da secessão, da quebra da bolsa e tal. 29 foi a guerra da bolsa. Isso, e aí, né, o Chaplin era aquela figura maltrapilha ali, né? Tanto que ele é o Tramp, né? Lógico, depois vieram outros, né? Mas ele que deu esse estatuto, né? O palhaço vagabundo, né? E ao mesmo tempo aqui uma roupa que mostra a dignidade. Isso. Né? Aquela bengala, aquele cartola, é a dignidade humana. Mas né? o palhaço é sempre... Com aquela dialética da pobreza. Isso. Mas o palhaço, ele é sempre digno, né? Sim. Ele sim. cai, ele passa por uma série ali de vicissitudes, ali, de problemas e tal, mas ele tá sempre, né? Ele sai, tá tudo bem, a vida é assim mesmo, segue o caminho, né? Tanto que é a dinâmica dos filmes dele, né? Ele passa por várias coisas e aí depois no filme lá ele vai embora, né? E tá tudo certo. Mas aí tem uma coisa interessante, né? Porque o Chaplin, ao mesmo tempo que ele foi assim um determinado momento, depois a sociedade soviética começou a não se identificar muito com ele, por ser essa figura muito maltrapilha, às vezes melancólica e tal. Não, o homem soviético estava para construir a todo vapor ali essa sociedade nova. E conquistar, porque era o Império Soviético. Sim, né? E aí, nesse sentido, o Carandache começou a trilhar um caminho próprio e o Chaplin passou a não ser mais uma figura tão emblemática, só ele, né? E aí é uma coisa interessante, que aí sim, o Carandache começou a desenvolver uma figura mais assim, jovial, né? Uma figura mais... Tem os vídeos até, né? Não sei se chegou a dar uma olhada ali. Tem uma coisa assim, às vezes... Reprise, do Yuri, aquela da Tora, da gravação do cinema, que é o hilário, que é a opressão, né? Volta e faz, e volta e faz. Sim. O Leonid é mais uma coisa de pantomima quase, né? Uma coisa muito corporal, sim, é um né? trabalho bem interessante. Mas falando em trabalho corporal, foi isso que você falou de cair, levantar, eu acho que também mais um ponto dentro da pesquisa que a gente tem falando, que é o que você cita aqui, de um trecho do que o professor Ginsberg fala sobre Minha Vida na Arte, do Stanislavski, que ele fala: será possível que nós, artistas do palco, estamos condenados pela materialidade de nossos corpos a exprimir eternamente um grosseiro realismo e nada mais? Será que estamos destinados a não ir mais longe do que os realistas foram na pintura? E o balé? E o acróbata que voa como um pássaro de um trapézio ao outro? Nunca se poderia crer que teria um corpo. Isso significa que poderiam haver uma separação do corpo. Ela deve ser descoberta e desenvolvida. É interessante perceber que mesmo Stanislavski, considerado no Ocidente, de uma forma geral, o naturalista, alude às artes circenses e à dança como modalidades cênicas que podem inovar ao teatro. E aí eu lembro, quando ele viu o trabalho da Isadora Duncan, né, ele ficou fascinado pelas possibilidades de dança e da simplicidade e das simplicidades corporais. Eu acho que tem tudo a ver isso. O circo, essa proximidade com o povo, a quebra da quarta parede, o trabalho corporal, o jogo cênico, né, da improvisação, com essa pesquisa do trabalho do ator que o Stanislavski também buscava. E é como você fala, ele não era só o naturalista. Não. Isso aí, inclusive, é da época que ele começa a fazer pesquisas no teatro simbolista, né? Que aí ele começa a montar os estúdios, né? Com Meyerhold. Com Meyerhold. Aí o que ele faz? Ele vê que tem uns alunos dele que são mais, assim, meninos prodígios, né? E aí ele vai colocando lá o Vakhtangov, né? O Meyerhold, o Tairov. E aí esses alunos dele começam a descobrir muitas coisas, né, no teatro simbolista, né. E aí quando o Meyerhold começa a montar, né, as peças do Maeterlinck lá, a Irmã Beatriz, tá, não sei o quê. E aí nesse período já começa uma pesquisa, né. E aí tem até uma parceria também interessante que é do Meyerhold com o Alexander Bloch, que é quando eles montam a Balaganti,
que é a barraquinha de feira. Que aí ele já começa a resgatar esses personagens da comédia dell'arte. Inclusive nessa peça aparece um palhaço ali, né? Então já tem o Pierrot, tem o Arlequino, tem a Colombina e tem o palhaço, né? E aí tem o jogo ali das máscaras e tal. Então o teatro simbolista, eu fiz questão de escrever sobre ele, porque ele já começou a apontar alguns caminhos ali que seriam seguidos no teatro de vanguarda, né? Depois no futurismo, no construtivismo, tá? Mas aqui já começa, sabe? E o Stanislavski, ele estava junto ali, ele estava querendo pesquisar, tal. É que é aquilo, né? O Teatro de Arte de Moscou já tinha uma tradição, né? Então por isso que ele foi até o ponto. Mas não o Stanislavski, né? Quer dizer, ele, como você falou, ele é um ator tão inquietante, um diretor tão inquietante que ele foi buscar outras formas. Né? É que ele tinha um sócio dele, né, o Nemirovich Danchenko, que aí já não era uma pessoa, pelo que tudo indica, né, até nos estudos aí do professor Jacó, pelo que tudo indica, assim, ele não... Não, eles tiveram grandes problemas. Grandes embates. Foi uma sociedade que durou muito tempo, foi bom para o teatro, claro, mas teve grandes embates, porque, lógico, dois artistas têm os seus embates. Sim, mas o que é para ficar claro que isso... Você falou, você teve a professora que te orientou, a Arlete Cavalieri, mas essa Stanislavski, ainda mais no Brasil, a gente herdou errado, a gente recebeu errado. Ele não é só uma parte, né? Tem exatamente. E muito mais para descobrir. A Helena Vassina falou, tem muito mais coisa ainda para se trabalhar e para se descobrir sobre o trabalho dele. Mas voltando aqui, sobre o clown, né? O teatro de feira, essa coisa do Meyerhold, dessa busca da teatralidade. O que você acha que isso foi bom para o teatro de vanguarda, mesmo o teatro soviético, e o teatro moderno? O que você acha que isso gerou frutos? Nossa, muita coisa. Deixa eu ver. No caso do Meyerhold, acho que uma coisa fundamental é ele ter resgatado os estudos de comédia dell'arte. Boa. Porque a comédia dell'arte é um tipo de teatro, como eu posso dizer, é um teatro de máscara mesmo, né? Tem toda uma linhagem aí, né? Você tem lá os bufões, né? Na Idade Média, aí vem, né, a comédia dell'arte, depois o circo e tal. Mas falando da comédia dell'arte, é muito físico, né? Eles tinham roteiros de ações, e dentro daqueles roteiros, que são os canovati, né? Dentro daquele roteiro, os atores podiam improvisar, né? E ali tinha um trabalho físico muito grande, né? Eu fiz um curso de comédia dell'arte com Enrico Bonavera, Italiano. Que é lá do Piccolo Teatro. Ele é né? Foi um curso incrível, assim, né? Inclusive para a gente entender que eles apresentavam em várias regiões da Itália, né? E depois eles começaram a apresentar em outros países. Então a palavra, a comunicação pela palavra já era em si uma coisa um pouco complicada, né? Porque lá há muitos dialetos, né? Sim. E aí depois eles foram apresentar em outros países, né? Imagina italiano apresentando ali, né? Na Alemanha, sei lá, na França, né? Era difícil a comunicação oral. Então pelo corpo eles tinham que dar conta ali da mensagem a ser passada, né? Do que estava no roteiro ali, né? Então o resgate dessa teatralidade que não se ancora tanto no texto, né, como era o teatro de corte lá, né, o teatro mais tradicional, tal, que veio, né, depois. Eu acho que esse resgate foi muito importante, né, para outras noções serem trabalhadas, né, principalmente a noção de jogo, né, porque a máscara também, além de tudo, ela tem um caráter performativo muito forte, sabe, que ela trabalha o que está acontecendo aqui e agora, né. Não tem aquela de eu ficar esperando aqui a minha deixa para poder falar o texto, né? É o que acontece ali, na hora, né? Então, com a reação do público também. Com a reação do público, isso, jogando com o público, jogando aqui com o parceiro de cena, jogando com os objetos, né? Tem toda essa parte física, assim. Então, acho que o resgate disso, né? E o Meyerhold, ele fez um trabalho, assim... Não sei nem que adjetivo usar, assim, porque aquilo é monstruoso, é incrível, né? Porque trabalhando, né, a oposição do corpo, né, trabalhando essa questão dos níveis, naqueles etudes, né, que ele desenvolveu lá, aquilo, né... Você acha que ajudou também para a biomecânica dele?
O que? Esses trabalhos, os etudes da comédia dell'arte, da corporalidade. Sim, sim. Eu falo porque eu não entendo muito bem da biomecânica, eu não entendo, mas... Né, não, a biomecânica foi um trabalho que ele desenvolveu partindo dos estudos dele de comédia dell'arte, de teatro de feira, do circo mesmo, dos palhaços. Então ele desenvolve, porque o que é biomecânica? Isso é uma ciência que a medicina estuda, né? É como o corpo se movimenta, né? Por que a sua articulação vai para né? Explicando assim em palavras mais simples, né? Porque eu também não sou médico. Mas assim, como é o funcionamento do corpo. E aí a partir disso ele vai desenvolvendo, né? Umas partituras, né? Porque aqueles estudos, esses etudes, é como se fosse uma partitura mesmo, né? Uma sequência, né? Então o cara vai dar punhalada, né? Num teatro mais realista, sei lá, você vai dar uma punhalada em alguém, mas aqui, né? Aí o Meyerhold não, ele trabalha com a oposição do movimento, entendeu? Tem toda com a dinâmica mesmo do movimento, né? Esse movimento vai ser mais ralentado aqui, mais rápido aqui, né? A velocidade do movimento, a direção do movimento, como que esse corpo pode se expandir mais ou se contrair, né? E aí, por isso que os pesquisadores de Meyerhold falam que é o teatro teatral, né? Porque ele constrói convenções, né? Para realizar essas cenas aí, né? E aí em todas as fases dele, né? Boa, porque aí você tem um trecho aqui que você fala que o simbolismo é responsável pela renovação estética cultural, né? E aí você fala sobre a questão, um trecho, tá? A construção de um palhaço se concretiza ao longo de muitos anos. Enguibarov pedia que mantivessem contato com a arte em geral. Essas experiências o ajudavam a enriquecer seu processo de criação. Aí um outro trecho você fala. O processo de alimentar-se culturalmente. O conhecimento aprofundado de vários gêneros e manifestações artísticas só tem a agregar, pois como trabalhar a estética do grotesco se não se conhece o belo e o sublime? Como se trabalhar a paródia, por exemplo, sem a referência do objeto parodiado? Sim. Então, isso é um texto do próprio Enguibarov, que está naquele livro lá, O Circo Soviético, né? Ele tem um texto que chama Reflexões de um Clown Mimo, né? Que aí ele fala, né, para as pessoas que estão se aventurando por esse caminho do palhaço aí, do clown, né, que realmente é um processo que leva muitos anos, né? Eu ainda, imagina, né, faz 7 anos que eu faço isso, não é nada, né? Dizem que para você começar a ser um bom palhaço, assim, depois do 10º ano, assim, depois de 10 anos, né? Você já está fazendo isso. Mas isso que ele diz é uma coisa que eu concordo muito, assim, que porque a construção do clown, ela é como se fosse eu acredito que é uma via de mão dupla, né? O próprio Ézio Magalhães fala isso, e eu concordo. Ótimo. Eu concordo inteiramente. Por quê? Quando você começa no clown, assim, é interessante que tem um caminho, né? Então a via de mão dupla, né? De fora para dentro e de dentro para fora. O que seria o de fora para dentro? Assistir outros palhaços, né? Pegar referências, né? Em filmes, apresentações, ou ir ao circo mesmo, ver peças de palhaços, né? Eu mesmo, que me despertou lá, como eu disse, foi o Ricardo Pussetti, foi o Lume, né? Eu falei, nossa, eu nunca vi um palhaço assim, então eu fui atrás disso. E tem algum motivo, né, por eu ter me identificado com aquela figura e não ter me identificado com outra qualquer, né? Então esse caminho de fora para dentro existe. Sim. Mas tem o caminho de dentro para fora. Que é único, pessoal. Então, que aí esse aí ele é um pouco mais doído, né? Por quê? Sim. O que é ser palhaço, né? É pegar é entender as suas fragilidades, Sim. as suas excentricidades, o que é estranho, tanto fisicamente, né, quanto se na forma de raciocinar, né, e colocar uma lupa nisso, né, para tentar encontrar o seu duplo risível, né, ou melhor, para encontrar o seu duplo risível, né, porque todo mundo tem o seu clown. O Lecoq fala isso, né? Sim.
Acho que eu escrevi aqui. Lecoq, não existe o clown fora do ator. Somos todo clown. Temos nossas fraquezas. Jacques Lecoq. E aí, nesse período, né, que a gente vai construindo o palhaço, você acaba se deparando com algumas coisas que você não gosta muito, né? Você fala, puxa vida, né, mas eu sou assim e tal. Depois você fala, ai, que bom, eu sou assim, que ótimo. E aí fica tudo certo. E o que é bom, que eu acho que você poderia falar, que eu também pro Rodrigo, porque eu fui também, acho que você, o ator precisa fazer circo também, né? Ter essa linguagem, esse contato. É bom. Porque é um outro universo e é uma outra que vai te enriquecer muito como ator. Sim, com certeza, porque o circo ele tem uma disciplina muito rígida, sabe? Que é uma coisa que eu particularmente considero preciosíssima para qualquer artista, para o ator, né? Então, para além do trabalho de corpo, de entender tempo, né, de cena, você desenvolver habilidades, né? Porque você pode trabalhar com malabares, acrobacia, de repente alguns elementos de mágica, coisas de equilíbrio, né? Tem várias coisas. Mas assim, entender, sabe, esse rigor, essa precisão no fazer teatral, entende? Acho que o circo traz pra gente essa... Porque o circo tem uma magia ali que é só dele, né? Claro. E para o ator é enriquecedor isso, contato. Com certeza. Eu particularmente acredito que sim. E o que foi para você, Carlos, toda essa pesquisa com esse que você fez dessa dissertação do teu pós-doutorado, conhecer o Carandash, mestrado, o Leonid Engibarov, o Yurin, o Carandash, a pesquisa do Meyerhold, ver também um outro olhar do Stanislavski com o teatro popular, com o clown, o que isso enriqueceu no seu trabalho de ator no Brasil? Então, pesquisando esses palhaços, eu comecei a entender, porque assim, existiam algumas coisas do palhaço, porque assim, antes de ser ator, eu sou um palhaço, né? Eu não fiz um curso assim de teatro regular. O curso que eu fiz de teatro foi o curso de humor na SP Escola de Teatro, que é um curso que trabalha também, né, as máscaras, trabalha. Então assim, eu não fiz um curso de matriz stanislavskiana ou realista, né, um teatro mesmo, né? Então eu sou um palhaço mesmo, né? Mas assim, o que me enriqueceu foi descobrir, assim, foi me libertar de alguns estereótipos do palhaço, né? Então assim, como eu sou uma pessoa que eu não nasci no circo, eu não fiz uma escola regular de circo, para mim, assim, na minha visão, tem algumas coisas, tem algumas práticas do palhaço tradicional que elas não me cabem, né? E na minha visão, eu penso que a nossa sociedade ela sofreu algumas transformações assim de uma forma muito rápida, que algumas dessas práticas também... Por exemplo? Muito assim, essa coisa histriônica, essa coisa de muito... de montar as entradas clássicas da mesma forma como as pessoas faziam, sei lá, em 1950, porque a nossa sociedade mudou muito, né? Então, assim, essa coisa de ficar lá só dando tapa e chute e cambalhota, isso sem ter um propósito, né? Isso era uma coisa que me incomodava pessoalmente como ator. Eu gosto de assistir, né? Porque eu amo palhaço, eu gosto de assistir, entendeu? Eu vou de vez em quando ao circo, eu gosto. Mas para fazer isso, eu sentia como que aquilo não, sabe, não é uma coisa minha. Não era a tua pesquisa. Não era muito a minha pesquisa. Aí quando eu conheci esses clowns soviéticos, aí eu comecei a questionar, né, por que usar o nariz, sendo que a máscara é um estado que já está no corpo, então eu parei de usar o nariz. Eu comecei a construir uma figura, né, que meu palhaço chama Gardênio. Aí eu comecei a construir o Gardênio de uma outra forma, né, e aí quando eu montei a companhia, né, a Contraltos e Baixos, que sou eu e minha namorada, né, a gente começou a pesquisar o palhaço, mas assim com uma teatralidade muito forte ali, né? Porque apesar de eu não ter feito um curso de teatro, ela já é uma pessoa que vem do teatro bem mais assim tradicional, vai. Porque ela fez a EAC de Santos,
É a Wilson Geraldo, lá de Santos. Então, assim, ela fez um curso de teatro e depois ela entrou no palhaço. Então, toda essa mistura, assim, começou a contribuir para o meu trabalho. Eu falei, ah, legal, puxa, tem outros caminhos, né? E eu, como eu tenho um trabalho com música também, então eu trabalho palhaço, música e algumas coisas também de mímica, né? Que inclusive eu fiz um módulo lá com o Luiz, que também foi entrevistado. Ótimo, grande parceiro, grande artista. Grande artista, não, ele é incrível, né? É um abração do Luiz. Com certeza. Eu fiz um módulo lá com ele, então assim, a mímica também é uma coisa que me apaixonou muito, né? Então eu fui trabalhando nessas vertentes, né? Sem me preocupar, assim, por exemplo, isso aqui não é coisa de palhaço, não vou fazer. O meu palhaço nunca faria isso, eu não vou, né? Que aí você vai se libertando desses estereótipos do palhaço, né? Que o palhaço não é só aquela, né? Tem outros meandros ali que você pode explorar nessa arte, sabe? Então acho que contribuiu, né? A teoria foi contribuindo para a prática e a prática também para a teoria, né? Porque eu fiz o mestrado e fiz a SP junto, né? Então, foi um período... E quais os desdobramentos disso que você acha? Além, claro, vamos batalhar para que isso saia, porque eu acho que tem que ler essa dissertação, acho que é um trabalho, uma pesquisa que vale para o teatro brasileiro. Quais os desdobramentos disso para você como artista? Os desdobramentos, assim... Você diz o que eu pretendo fazer. Já tem outra pesquisa, já tem outra coisa, uma outra oficina, pesquisar mais sobre os teatros, os clowns soviéticos, atuais ou não sei. Então, uma das ideias, assim, é continuar, né? Porque aqui eu fui até uma parte, né? Mas... O Karandash ainda é vivo ou já faleceu? Não, ele já faleceu. O Ekibarov acho que é vivo, é atual, não, na verdade, todos eles já faleceram. Ah, é? É década de 70, 80 aquelas gravações? Acho que tem umas 50, não foi? Aí depende, né? Do Leonid Ingbarov, a maioria dos anos 60 mesmo, né? Porque ele morre no comecinho dos anos 70, assim. Então, do Yuri Nikulin já é um pouco mais recente. A maioria daqueles vídeos ali é de 76, 78. Que era ainda a União Soviética. Isso. Aí o Karandash, ele é mais antigo, né? Ele é da década de 30, ali, né? Ele começou o trabalho dele, né? Final da década de 20, começo da década de 30, né? Então, por isso até que era aquele contexto lá dele tirando o sarro, né? Do Hitler e tal. Mas ele foi trabalhando até, ele morreu com 83 anos, né? Mas ele já faleceu também. Então esses clowns, eles marcam ali períodos da União Soviética. Mas, por exemplo, tem o grupo LCD, que era o grupo lá do Slava, né? Que é um grupo que tem um pessoal novo ainda, né? O Varley Babov e companhia lá. Tem um grupo que chama KGB, que é um grupo bem legal que está na ativa também. Então, assim... eu penso em estudar os desdobramentos disso, né? Porque também, depois que acabou a União Soviética, eu vi uns vídeos mais recentes, assim, de palhaços e tal. E também eu tenho o desejo de, lógico, né? Pesquisar isso em loco, né? Porque russo, né? Você fez literatura russa? Eu fiz. Eu não sou, assim, uma pessoa fluente em russo, mas aí também eu vou buscar isso lá, né? Tá tudo certo. Claro. Mas, assim, é interessante, né? Porque eu vi uns vídeos mais atuais... E com o fim da União Soviética, né, e a volta da Rússia capitalista, né, aquela coisa toda, algumas práticas desses palhaços que foram abolidas aqui, elas voltaram, né? Então... uma nova sociedade, um novo artista. Sim. Então talvez, assim, seja interessante pesquisar esse percurso aí, né? Ótimo. E aí a gente volta a conversar de novo com a nova pesquisa. Espero que sim. Bom, eu acho que essa conversa aqui com o Carlos Cálamo foi super importante. Acho que a gente veio novamente trazer um novo vertente para o ator-criador. Carlos, obrigado pela sua pesquisa. Novas pesquisas, vamos conversar, já está agendado. Com certeza. E é isso. Carlos Cálamo no trabalho do ator-criador.